Bom dia, povo de Deus. Graças e paz, tudo bem? Quem não tiver folha, pede para alguém pelo menos umas 5 folhas aí emprestado. Caneta, isso. Se antecipem aí. Gente, ao meio-dia em ponto, eu vou dar encerramento à nossa aula, tá bom? Ali ainda tem bastante comes e bebes. Então, quando for umas 11h15 mais ou menos, vocês terão 10 minutos aí para tomar uma água, comer alguma coisa, tá bom? E darmos continuidade até o meio-dia. Eu quero chamar aqui meu pupilo. Você vai ficar do meu lado aqui hoje. Uma cadeira. Fica do meu lado aqui. Nós tratamos nas aulas passadas alguns assuntos muito interessantes dentro da temática de Mateus capítulo de número 28, do versículo de número 18 ao 20. Nós tratamos sobre o primeiro requisito do discipulador para o discípulo no discipulado, que no caso dentro desse texto é o batismo, e isso aqui de uma forma contextual, tá ok? O segundo requisito foi o ensino. O terceiro foi a presença contínua de Cristo. Aí tratamos também sobre a origem da palavra discipulado. Tratamos também o que é o discipulado, que o discipulado não é da noite para o dia. Tratamos também sobre que o discipulado é uma continuidade. E o método do discipulado de Jesus, o papel do discipulador, e demos ensejo à nossa aula passada, falando sobre, da seguinte forma, que o discipulador ele deve caminhar com os pés banhados no azeite, porque estamos no ano de Azer, amém? Quem está ainda por fora, o ano de Azer na nossa igreja, é o ano do direito de ser feliz, porque essa foi a bênção e a promessa estabelecida para Azer em Gênesis 49:20, e também uma repetição de bênçãos, não só para Azer, mas para toda a sua descendência, em Deuteronômio capítulo 33, versículo 24 e 25, ok? Só que tem um segredo aí, para quem banha os pés no azeite. O segredo é ir buscar o azeite na fonte. Quem estava aqui na pregação, quando pela misericórdia eu ministrei sobre Azer? Quem estava? Então vocês vão se lembrar que a fonte, o lugar onde se busca azeite, é na rocha. E a rocha é quem na Bíblia? E isso está escrito em Jó capítulo 29, versículo de número 6. Anote aí. Jó 29, versículo de número 6. Olha que coisa linda. Lê, Samuel. Jó 29, versículo 6. Quando eu lavava os meus passos com manteiga e a rocha me derramava rios de azeite. Então o azeite vem da rocha, porque só a rocha tem a condição suficiente de derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida, rios de azeite. Então não tem como nós dizermos que temos azeite, se não primeiro buscarmos em Cristo, ok? Dentro do discipulado, do discipulador, para discipular o discípulo, nós precisamos usar o método de Cristo. Escreva aí, o método de Cristo. E o método de Cristo tem alguns requisitos importantes no que tange a respeito
o discipulado. Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele. Você pode repetir isso? Jesus chamou os discípulos para perto? Leia para mim Marcos capítulo de número 3, versículo de número 14. E ele ordenou 12 para que estivessem com ele e que ele pudesse enviar para pregar. Então ele primeiro designa, para depois, ele numa suficiência, num plano futuro, enviá-los para poder pregar. Esse é o papel, o método de Jesus o Cristo. Só que por que primeiro ele escolhe como discípulos, para depois o enviá-los como apóstolos para poder pregar? Olha que interessante, todo discipulador deve notar em qual nível de palavra e unção está o seu discípulo. Porque todo discipulado vai gerar no seu discípulo um nível de palavra diferente e de unção diferenciada no seu discípulo também. Então, todo discipulador, para ele discipular, é por isso que ele precisa caminhar, andar com os pés banhados no azeite. E não só para deslizar na promessa, mas também deslizando na promessa, cheio de unção, de autoridade e autonomia para poder discipular. Num nível de palavra diferente ou elevado, e no nível de unção elevada também. Só que, olha o que é interessante. Jesus designa, ensina para enviar num plano futuro. Quando nós lemos isso aqui, parece que essas pessoas ou esses discípulos não tiveram muita autoridade quando andavam com Jesus, como aqueles que estavam passando pelo discipulado. Por quê? Porque o discipulador Jesus, durante um período de 3 anos, estava ensinando esses discípulos a serem apóstolos, sem nem menos eles perceberem. O que eu quero dizer para os irmãos, nessa aula do discipulador para o discipulado, é que quando Jesus ensinou os seus discípulos, depois que ele é elevado aos céus, estes discípulos encontram suficiência, não só no recebimento do Espírito Santo 10 dias depois da desaparição, ou do ato de Jesus ser elevado aos céus e sumir nas nuvens. Não, eles encontram suficiência no que aprenderam enquanto foram discipulados. Quer ver só? Lê para mim, Samuel, Atos capítulo de número 3. E vai escrevendo os textos aí, viu? Por gentileza. Atos capítulo de número 3. Pode ler do versículo de número 1, por favor, em diante. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Pode continuar. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Em nome de quem? Jesus Cristo de Nazaré. Então espera aí, por que ele invoca o nome de Jesus? Será que é porque só pelo motivo de que o nome de Jesus o Cristo tem autoridade? Será que somente por esse motivo? Claro que é o principal motivo. Mas será que só foi somente por esse motivo? Quem vai escrever logo depois deste ato aqui, que o nome de Jesus está acima de todos os nomes, é o apóstolo Paulo, bem depois. Só que antes disso, por que Pedro e João olha para aquele coxo na porta formosa, prestes a entrarem no templo, ele olha e diz assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, vamos usar para o plural, porque Pedro e João estão juntos, o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus o Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aí o discipulado é tão intenso, que ele não só fala no nome do discipulador, entende isso? Ele aprende com o discipulador,
Mas ele não fala só no nome do discipulador. Porque além de ele utilizar o nome, ele faz mais uma coisa. Continua lendo, por gentileza. E ele, tomando pela mão direita, o Ele fez levantou. o quê? Tomando pela mão direita. Então quer dizer que ele estende as mãos. Sim. Porque o discipulado de Cristo, que foi o discipulador dos discípulos, lhe entrega a seguinte mensagem: vocês vão falar no meu nome, mas vocês precisam cumprimentar o milagre, ou as suas decisões, ou o que quer que seja, sua rotina, com um fator determinante. Qual é? Estender as mãos. Entendeu? O padrão do discipulado fornecido por Jesus é um padrão que Jesus, enquanto está vivo em carne, ele entrega uma mensagem aos seus discípulos. E qual é a mensagem? Enquanto eu estou aqui, eu estou pregando, falando do Pai, mas o meu nome tem autoridade, tem poder. Só que o ato de eu pregar não é o suficiente. Eu também estendo as mãos. Aí lá em Atos capítulo de número 3, depois da descida do Espírito Santo, com um envolvimento local, isso aqui é uma história para um outro dia. Em Atos capítulo de número 2, que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e os de fora entenderam, esses que estão falando em línguas, eles estão recebendo para que se cumpra aquele recebimento em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas eu vos dou poder. Mas para que o poder? Para pregarem em meu nome. Na onde? Em Jerusalém, Samaria, a Judéia e até os confins da terra. Está ali o texto. Então, eles recebem esse poder, esse envolvimento no Espírito Santo em Atos capítulo de número 2, até que começam a exercitar isso de forma unânime, não só Pedro em pregação, mas os discípulos de forma unânime, quando começam a ir Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Fazendo o quê? Replicando o método de Jesus. E que método era esse? O método de falar no nome de Jesus para levantar alguém, mas levantar com a minha mão. Sabe qual é o maior problema? É que tem gente que passa por 50% do discipulado e não se envolve no 100% do discipulado dado pelo discipulador, do que tange respeito ao método de Cristo. Vocês compreendem até aqui? Diz amém. Porque o método de Cristo, na verdade, não é os 50%. Eu prego só no nome de Jesus. Eu louvo só no nome de Jesus. Eu faço só no nome de Jesus. Não. O método completo é: eu faço, mas as minhas mãos se estendem para oferecer, de acordo com o que eu aprendi no tal do discipulado, estender as minhas mãos, entendendo que as minhas mãos no reino também se mobiliza a fazer alguma coisa. Porque tem gente que fala: eu quero receber do céu, aí recebe o dom, ou melhor, nasce com talento, uns recebem os dons, e aí sucessivamente vai acontecendo na sua vida, de fazer muito para o reino só no nome de Jesus, mas nunca estende as mãos. Aí entra na questão de Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo de número 35, quando fala-nos acerca da parábola, ou história contada do bom samaritano. E o que aconteceu nessa parábola? O sacerdote passa, não estende as mãos. O levita passa, não estende as mãos. Mas aí o texto diz: e um samaritano ia de viagem e parou diante daquele homem. Mas por quê? Qual é o objetivo inicial desse texto? Do samaritano passar, indo de viagem e parar diante desse homem para lhe fornecer uma ajuda. Olha o objetivo do texto. O homem está ferido, não está? Repita aí comigo: o homem está ferido. E quando nós lemos na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, vai dizer que esse homem, ele foi espancado e deixado nu no caminho. E tomaram tudo desse homem, deixaram ele nu. Ou seja, deixaram ele sem nada, como que um morto nu no meio do caminho. Então aquele homem não precisava só de tratamento.
Recebe isso aqui, pedrinha de sal. Aquele homem não precisava só de azeite e vinho para as feridas. O texto não diz, mas eu posso conjecturar com a liberdade do texto. Ele precisava de vestimentas também. Entende isso? Estender as mãos, às vezes, é eu tirar a capa que me serve para identificar quem eu sou e colocar em alguém que está nu. E aí, eu me encaixo nesse discipulado? Ou eu sou apenas mais um que só fala no nome? Diga aleluia. Diga de novo, aleluia. Isso é bom, né? Então, dentro desse objetivo, o sacerdote, o levita, passa de largo. E olha que interessante, aqui é onde entra o método de Jesus. Eles passam e eles saem de Jerusalém e rumam para Jericó. Ok? Isso aqui é o texto. Eles saem de um ponto de partida e vai até o destino. Eles têm um destino. Só que o samaritano é diferente. Em nenhuma versão, as 6 vezes que eu li a Bíblia, eu encontrei nesse texto o tal do homem samaritano, as versões dizendo, e ele saiu de Jerusalém para Jericó. O texto diz, e ia o samaritano de viagem. Então ele não vem nem de Jerusalém, nem de Jericó. Então de onde ele vem? Repita comigo, do alto. Se ele vem do alto para ajudar como um bom samaritano, descaracterizado, desprezado pelos judeus, que tinham para ajudar e não ajudaram, isso ele está querendo replicar nas pessoas da seguinte forma: quem passa de largo, que vem do templo porque o seu culto foi local, e no caminho, eles esqueceram do culto que ofereceu. Ou seja, um método só de adorarem, no que tange a respeito, abre e fecha aspas, ou parênteses, no nome de Deus. Nos nossos dias, no nome de Jesus. Mas não completa o discipulado. É estender as mãos para ajudar de acordo com o nome que ele professa. Entende isso? Que não é só nome. Repita comigo, não é só um nome. Diga, o nome é suficiente, mas não é só o nome. No entanto, irmãos, que para expulsar alguns tipos de manifestações, por exemplo, um exemplo prático, para expulsar uma pessoa possessa por espíritos demoníacos, às vezes você tem que professar o nome de Jesus, mas você tem que pôr a mão. Percebe que tudo tem o ato das mãos? Entende? Tudo tem o ato das mãos. Eu não posso descaracterizar o ato das mãos. Ele olha um dia para o rei Asa e disse assim, ó, mas esforçai-vos, não desfaleça, porque a obra de suas mãos, obra de quem? Tem uma recompensa. Mãos. Entenderam até aqui? Diz amém. Jesus ensinava por palavras e exemplos. Escreve isso aí. Jesus ensinava por palavras e exemplos. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 7. É disso que eu gosto, Lucas. Dá um microfone. Quando os discípulos estão no barco e Jesus vem andando sobre as águas, Pedro tem um contato com Jesus e fala, se for o Senhor mesmo, que eu vá até o Senhor. E Jesus chama ele no nome dele, e quando Pedro começa a afundar, a Bíblia vai dizer que ele o pega pela mão direita. Então Pedro ele estava replicando aquilo que Jesus fez com ele. Espera aí que eu vou escrever, que eu vou pregar isso. Você não vai escrever não? Repete. Quando os discípulos estão no barco, na tempestade, Jesus vem ao caminho do barco e acham que é um fantasma. Porém, Pedro fala, se for o Senhor, que em seu nome eu vá até o Senhor. E aí Jesus chama ele, quando ele começa a andar e ele afunda, Jesus o pega pela mão direita. E aí assim, em Atos, no versículo 3, ele faz a mesma coisa, no nome de Jesus, e ele o pega também, o coxo, pela mão direita. Aplaude o Senhor pela vida do Lucas, gente.
O pai está ali, ó, meu filho, que orgulho. Leia Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 7. Leia, Samuel. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Amém. Jesus está falando por palavras e também exemplos. Ele só pode falar de misericórdia porque ele é misericordioso. Eu vou anotar aqui um negócio bom para vocês. Posso anotar? Posso anotar? Vocês estão comigo, gente? Quem é bom de escrever em lousa aqui? Eu sou péssimo, gente. Quem é bom? Ô, Kaique. Escreve aqui, Kaique. Misericórdia. Rapaz, não, peraí, já peguei isso aqui tudo aqui. Isso, pode subir, fica à vontade. Deixa Deus te usar. Escreve aí, Kaique. Misericórdia. Escreveu misericórdia? Agora, põe um traço aí bem no meio. Isso. Isso. Quando Cristo... Agora eu peço que você repita o versículo para eles compreenderem o que eu vou esboçar aqui. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 7. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Escreveram misericórdia aí? Coloque uma barrinha bem no centro, dividindo a palavra em duas, depois do i. Coloque uma seta para baixo aqui, por favor. Aqui se tornou duas expressões latinas, que tempos mais tarde foi derivado para o grego koiné, que tanto no Novo Testamento, a palavra misericórdia, quanto para os dias contemporâneos, essa palavra misericórdia é dividida de duas formas. É por isso que Jesus ensina por palavras e por exemplos, porque quando ele fala de misericórdia, é porque ele entrega a misericórdia. Pastor, aonde ele entrega a misericórdia? Marcos capítulo de número 10, versículo 46. Quando ele está tendo encontro com Bartimeu na saída de Jericó, pelo grito de Bartimeu, o Bartimeu diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Tem o quê? De mim. Aí Jesus para. Porque só pode fornecer misericórdia quem tem misericórdia. Então ele fala por palavras e exemplos. Ou seja, os exemplos que ele deixa são as palavras que ele expressa. Então ele pode falar de misericórdia, porque ele praticou o ato de misericórdia, mesmo sendo o Senhor gracioso, ou Deus dono da graça. Miséria, aqui, significa miséria. Escreve miséria. Eu sei que você já sabia, mas eu vou escrever aqui. Agora coloca uma seta aqui no ângulo de 28 graus, isso. E escreve aqui, coração. Agora põe um prefixo aqui, uma denotação aqui. Põe a e do. A palavra misericórdia significa exatamente isso aqui, ó, a miséria do coração. Agora lê de novo o texto. De Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 7. Estão entendendo? Diz amém, gente. Amém. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Então Jesus ensina por palavras e por exemplos da seguinte forma: bem-aventurados, felizes, abençoados, quem sente a miséria do coração do outro. Será que nós temos essa capacidade de sentir a miséria do coração do outro?
Gente, isso aqui é discipulado. É isso que o discipulador deve denotar na hora do seu ensino. Eu vou ensinar por palavras, mas também por exemplo. Como assim? O meu discípulo nunca teve misericórdia, ele nem sabe o que é ter misericórdia de alguém no seu dia a dia. E o que é ter misericórdia de alguém? É você, como discipulador, ensinar ao seu discípulo, no método do discipulado, que você está sentindo a miséria do coração do seu discípulo. E o seu discípulo vai sentir a miséria do coração do outro. Estou arrepiado, meu Deus. Eu não vou dar nem continuidade, senão eu vou começar a pregar aqui. Vocês anotaram aí? Jesus, isso aqui é tudo método de Cristo, está no discipulado. Escreva aí embaixo, pule uma linha. Não é para escrever. Escreva assim: Jesus corrigia com amor e firmeza. Lucas capítulo, isso aqui vai dar pano para manga. Lucas capítulo de número 9, versículos 54 e 55. Lucas 9, 54 e 55. Samuel, bem lentamente. Dá mais, Carol, dá mais agudo para o Samuel aqui, por favor. Lucas, capítulo 9, versículo 54. E quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, eles disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para os consumir, assim como fez Elias? Mas ele, voltando-se, repreendeu-os e disse: Não sabeis de que tipo de espírito sois vós. Escreve aí. Jesus não mata, Ele salva. Diga aleluia. Aleluia. Porque Tiago e João, eles estão olhando para um grupo de pessoas, especificamente samaritanas, que vêm contra Jesus, estou simplificando, vêm contra Jesus, quer abolir algumas coisas, e eles falam: Senhor, o Senhor quer que nós oramos e pedimos que caia fogo dos céus e mate todos esses que falam contra o Senhor? Aí Jesus replica esse versículo que nós acabamos de ler. Por quê? Porque Jesus não veio para matar. O método do discipulado de Jesus Cristo é ensinar a Tiago e a João que nem tudo é ferro e fogo. Ah não, que eu sou discipulador, só que eu vou fazer oração contrária para um determinado grupo de pessoas, porque olha, está complicado esse negócio. Não, você é um discipulador. E todo discipulador nunca deixa de ser discípulo. Porque tem discipulador que ele, quando chega no nível de discipulador, ele acha que elevou essas escadarias, está lá no topo, aí ele olha e fala assim: não, agora eu estou no auge, eu vou orar a Deus, eu vou orar aqui, vai cair fogo do céu. Só que o fogo não ia cair. Mesmo que os Boanerges ou os filhos do trovão orassem. Por que não iria cair fogo do céu? Porque o dono da palavra, o dono da mensagem, o dono de tudo, estava do lado deles. Então eles irados queriam orar para Deus e mandar fogo e acabar com tudo. Só que aí entra Cristo em ação e corrige eles com firmeza e amor. Simplificando esses dois versículos: eu não mato, eu dou vida. Tem glória a Deus aí. Fala, pai. Dá o microfone ali. O Senhor só vai sair no final dessa aula. Amém. Jesus, pule uma linha e escreva aí. Jesus enviava para praticar. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 1. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Gente, como nós somos uma igreja bíblica, hoje vocês vão engolir Bíblia. Amém? Amém. Amém? Amém. Porque tudo que nós falamos, isso aqui, ó, aproveitando que é um discipulado, então lá vai. Um discipulado gratuito. Tudo que nós falamos tem que ter base bíblica.
Se não tiver base bíblica, nós somos considerados duas pessoas no reino: hereges e anátema. Deixa para lá. Anátema tem o mesmo sentido na cultura desse padrão anátema. A palavra, a expressão anátema, não pasma não, tá bom? Tem o mesmo sentido de antes Cristos. Não vou falar mais nada não, Vinícius. Lê aí. Lucas, Pegou, Vinícius? Pegou mesmo? Lucas Pegou. capítulo 10. Versículo 1, só o versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70, e os enviou de 2 em 2 adiante de si, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Maravilha. Então Jesus envia para praticar. Escreve aí. O discipulador, em dado momento, tem que mover o seu discípulo. Você não faz discípulos para você. Amém? Todo discipulador coloca o discípulo para praticar o discipulado na vida de outro. Só que o discipulador tem que identificar quando o seu discípulo está pronto para isso. Ok? Pule uma linha. Escreva aí. Jesus gerava testemunho e transformação. Aqui vai dar ruim. Não vai dar bom. Transformação. E transformação. Então, o discípulo em dado momento precisa ser, o discipulador precisa movimentar o seu discípulo, que é No momento certo e na hora certa. E qual é o momento certo? O momento certo é quando você perceber que os 12 já estão fazendo a obra de acordo com o que aprendeu com o Cristo. Aí dos 12 vai vir mais um grupo de discípulos, porque são os discípulos dos discípulos 12, que se tornaram 70, e aí desses 70, de 2 em 2, Jesus vai separar os grupos. Qual seria o momento certo do discípulo começar a envolver uma célula, porque você o fez aprender no seu discipulado? Quando você perceber que não só biblicamente e não só na unção, mas em transformação de vida, você perceber que ele se parece com Cristo e menos com ele mesmo. Então, o discípulo, não é que ele vai estar pronto. Ele vai estar numa porcentagem ali hábil para, por exemplo, dirigir uma célula. Porque tem gente que pensa que é da seguinte forma, se o pastor não vir, célula não acontece. Por quê? Porque aí mora um despreparo. E por que é necessário a pessoa entender o que é esse padrão do discipulado de estar pronto para uma situação? Por exemplo, o pai pode me ligar e eu não sou um pastor, e ele falar assim, eu estar lá esperando ele falar assim, eu tive uma ocorrência urgente para resolver em determinado lar, e eu preciso que você, estando nessa célula, hoje dirija essa célula, que no caso, abre aspas, esse discipulado. E eu sei que você tem capacidade, porque eu sei o nível que você está. Se você ouve isso do seu pastor e sabe o nível que está, você vai negar? Você vai? Então, essa aqui é a maior movimentação de Cristo. Ele envia para praticar. No caso da igreja, a igreja está no discipulado, está aprendendo, está ganhando crescimento, um corpo interno de conhecimento e unção, para que quando você olhe
para determinado momento, ou para o seu discípulo, ele tem que estar ou no mesmo nível do que você está, ou no nível superior do que você esteja. Entendeu? Diz amém? Então quer dizer que conhecimento guardado, se não utilizado, é inútil. Com certeza, com certeza. Conhecimento não transbordado se torna uma velharia. Eu vou te dar um exemplo. Uma biblioteca cheia de livros. Vai. Comentário de Wiersbe, de Bacon, Wycliffe. Vai anotando os nomes aí. Vastas bíblias, livros e tal. Essa biblioteca fechada, bloqueada e com uma faixa escrita assim: interditado por preguiça. Serve para alguma coisa? Então, todo discipulador, ele tem que passar o que ele tem para o seu discípulo. E todo discípulo, em dado nível, tem que passar o que aprendeu para o discípulo que está chegando. Entende isso? Espera aí, vai chegar o microfone aí. Dá um glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus pela minha voz. O pastor, depois da minha conversão, que eu fui discipulada tudo, eu comecei a ler um livro e depois a usar, chamado Ganho Um por Um. Não sei quem é o autor, eu ainda devo ter ele. E lá a gente aprende exatamente isso. É interessante quando a gente dá aquilo que tem, né, que já sabe. Por exemplo, às vezes o novo convertido, fala: mas eu não sei discipular, não sei ganhar uma alma para Cristo. Mas se você usar apenas a vara, que é o seu testemunho, no caso, né, e um versículo, por exemplo, você já está falando, né, e evangelizando, ganhando um discípulo. Mas como eu disse na aula passada, gravem isso. Repita comigo. Eu tenho que ler livros, mas eu preciso examinar a Bíblia. É discipulado 1 a 1. Ganho um por um. Com certeza nesse livro há um monte de versículos bíblicos. Todo discipulador, foi bom a senhora ter tocado nesse assunto. Todo discipulador, ele não pode começar por livros. Ele tem que começar com Bíblia e livros. Repita comigo, Bíblia e livros. Grava isso. Grava isso. Bíblia e livros. É discipulado 1 a 1. Vou comprar esse livro aí. Fechou. Jesus, você pulou uma linha e já escreveu: Jesus gerava testemunho de transformação? Leia para mim o Evangelho de Jesus o Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, do versículo de número 13 ao versículo de número 15. João 13, 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Se então seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis dessas coisas, felizes são os que as praticam. Tá bom? Oh, glória. Tem glória aí? O ato de Jesus lavar os pés dos discípulos é para gerar testemunho e transformação, correto? Por que Jesus, ele encontra essa necessidade de lavar os pés dos discípulos? Dado momento nesse mesmo texto, João capítulo de número 13, ele vai dizer da seguinte forma, para Pedro: ô Pedro, porque Pedro fala assim: ó Senhor, já que é para lavar os pés, eu quero tomar banho o corpo inteiro. Ele vai olhar para Pedro e vai dizer assim: olha, os que estão limpos não tem necessidade de ser lavados, porque já estão limpos. Só que Jesus replica essa prática, ou esse ato de lavar os pés, para que eles entendam que Jesus, além de gerar testemunho e transformação, porque esse ato de lavar os pés, a água em si é um ato de transformação. Jesus está olhando para esses discípulos e está dizendo assim: isso aqui, na simbologia, é um ato de batismo. Repita aí comigo: batismo.
Porque para andar com Jesus, ou para andar no método de Jesus, todo discipulador tem que estar purificado. Repita assim comigo: pelo menos os pés. Sabe como é o problema? Aqui na Peniel Church não tem não, graças a Deus. Sabe qual é o problema? É que muita gente quer fazer a obra sem lavar os pés. Posso falar? Não adianta eu querer ser um discipulador sujo pelas minhas práticas pecaminosas. Não adianta eu querer ser um discipulador escondendo por debaixo do tapete, ou colocando um calçado nos meus pés, para esconder a poeira, a sujeira que está nos meus pés, representando que eu nunca fui transformado pelo lava-pés de Jesus. Isso é um método de testemunho e transformação. Não é que qualquer pessoa gerou em qualquer um, é que Cristo gerou na igreja. Pedro só pode pregar porque Jesus lavou os seus pés. Isso aqui também significa envio, gente. Não dá para eu caminhar com os pés banhados no azeite, senão antes Jesus não lavou os meus pés, antes de eu molhar ele no azeite. Primeiro eu lavo, depois eu banho no azeite. Você está entendendo isso? Vou pregar, mas... É só um testemunho rápido. Alguns anos atrás, eu fui visitar uma amiga e ela era viciada em vícios. E quando eu cheguei, a gente conversando, ela estava deitada e ela simplesmente endemoniou. E eu fiquei parada ali, sem saber assim, o que eu iria fazer. E eu pensei, né, de pôr a mão na cabeça, repreender, só que a voz da boca dela mesma falou assim para mim, abriu o olho e falou assim: filha, unge os pés dela. Aí, para mim não ia significar nada, assim, que para mim era colocar a cabeça, né? A gente está acostumada a pôr a mão, repreender e falar. Mas essa voz falou isso, e não era, lógico que não era o demônio. E falou assim para mim: filha, unge os pés dela. Aí eu falei: e agora? Não tem azeite? Eu peguei o óleo caseiro mesmo, apresentei a Deus e tal. E ungi os pés dela, orei e tal. Ali, é que tem atos que Deus te dá uma palavra de sabedoria e de conhecimento. É uma revelação para aquela ação. São eventos. Como é que é aquela expressão que fala eventos que não acontecem todos os dias? São eventos esporádicos que acontecem e Deus dá a revelação de acordo com a necessidade do momento. Entendeu? Entenderam? Dentro desse primeiro padrão aqui, que nós falamos sobre o método de Jesus, entra nos 4 R's do discipulado, o primeiro R. Escreve aqui, Kaique. Cadê a pode. É contigo aí, Kaique. Dentro desse método do discipulado, Jesus chamou os discípulos para estarem com ele, primeiro. Jesus ensinava por palavras e exemplos. Jesus corrigia com amor e firmeza. Jesus ensinava a praticar. E Jesus gerava testemunho e transformação. Dentro desse método de Cristo, há um primeiro R, que chamamos de rapport. Ou seja, R-A-P-P. O-R-T. Rapport. Aí põe um tracinho aí, que do francês, aí põe francês na frente. Merci beaucoup. Comment allez-vous? De pas, François? Parlez un peu. Merci. E do francês, esse rapport, eu preciso que vocês escrevam, ok? Esse rapport do francês significa criar uma conexão. Escreve aí, Kaique. Criar uma conexão harmoniosa. Primeiro, criar uma conexão harmoniosa. Tudo dentro do método de Jesus ali. Amém? Criar uma conexão harmoniosa.
e empatia entre as pessoas. Eu vou ler aqui, mas não é coisa do outro, eu escrevi de próprio punho, tá bom? Essa expressão empatia vem do mesmo sentido de sintonia, tá bom? E o porquê que eu preciso, dentro desse primeiro R, que é o rapport do francês, que significa criar uma conexão harmoniosa, uma empatia, ou uma sintonia entre pessoas. Por que eu preciso desse rapport? Por causa de uma ordem de Jesus. O verbo é imperativo, segundo Mateus capítulo de número 28, versículos de número 18 e 19. Vão e façam discípulos. O Cristo ressuscitado é quem ordena o vão. É por isso que eu preciso desse método que vocês escreveram aí, junto a esse rapport. Se eu não tiver o método de Jesus, no qual nós escrevemos, vocês anotaram aí, se eu não tiver esses métodos e esse rapport, eu não tenho condição de estar sobre esse verbo imperativo de ir. Da ordem de Jesus vão. Só que é coletivo, gente. É um verbo imperativo, porém coletivo. Vão. Exatamente. Vão. Para que eu preciso ir? Qual é a lógica do meu id? Fala alguma coisa, Ana. Vai, Ana. E ensinar as pessoas, pregar sobre o amor de Cristo. Fala mais, fala mais. Dentro do que você escreveu aí, por que eu preciso ir? Por que eu preciso ir? Porque tem pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Ou tem pessoas que, às vezes, ouviram falar, só que nunca chegaram a conhecer Ele mesmo. Exatamente. Por quê? Esse vão é por causa de uma conexão geradora. Essa conexão geradora é que faz o discipulador gerar um discípulo que gera. E é para resumir o que nós... Todo discipulador deve gerar um discípulo que gera. Agora, grita aí, por que, professor? Por que, professor? Tem uma maçã aí para mim, não? Pode falar. Ai, esqueci o nome do homem. Então, pastor, quer dizer que, por exemplo... Não, professor, você me respeita. Professor. Desculpa aí, professor. Então, por exemplo, Moisés, quando ele formou... Meu Deus, deu branco. Josué. Mas e após Josué, ele não formou ninguém. Entra nisso que o senhor está falando? Moisés, né, gerou Josué, fugiu da cabeça, perdão. Moisés gerou Josué ali, enfim. E após Josué, ele não gerou mais ninguém. É que na verdade, vou usar esse adendo aí de interpessoal. Pode falar, pode falar. O microfone. Corre, Carol! Não que Josué, pegando o engate da Nádia, é que quando Jesus já levantou o juiz, o primeiro juiz fugiu o nome dele da cabeça aqui, Otiniel. Otiniel já andava do lado, né, no final da vida da jornada de Moisés, e ele entrou próximo, ele andava próximo a Josué. Então Sim. já estava ali, porque quando Josué partiu, ele não deixou ninguém, mas o povo já sabia, o povo tinha consciência que precisava levantar um juiz. Aí levantaram Otiniel, porque Otiniel era um que andava próximo com, vamos dizer, com os cabeças, com as lideranças de Israel. O Josué, ele não teve
Deixa eu procurar a palavra para não errar. Estou em sala de aula, gente. É isso. É isso que eu ia falar também. O Josué não teve o sucessor, conforme Moisés teve o tal sucessor ou discípulo Josué. Porém, esse Josué, por que ele não teve um sucessor direto? Repita comigo, sucessor direto. Sucessor direto. Você me complicou agora, hein, mano? Por que ele não teve esse sucessor direto? Que aí entra onde o que o pastor Ed falou. Porque vem antes do tal Otiniel, ele não sente-se na questão de ter um sucessor, porque ele tinha um amigo, o tal do Caleb, lado a lado. Então, ele não tem um sucessor, mas ele tem um apreço de discipular de acordo com a amizade que ele tem. Não, mas não é necessariamente um discípulo para um discipulado. Por quê? Porque a regra aqui é outra. Moisés leva Josué para ficar no cume do monte, esperando. Coloca ele na porta da tenda, entre tantos outros fatores. Moisés discipula Josué sobre lugares. E Josué tem só a função de liderar territórios e pessoas. Então, essa questão de liderar não denota a capacidade de ele poder discipular diretamente. Por quê? Porque ele tinha uma outra função, a função de liderar. Exato. Isso aí. Exatamente. Pode falar. A minha pergunta também é mais ou menos essa. Quando o discipulador não gera discípulos, Deus vê a necessidade de gerar um sucessor. Eu vou usar, como é que é? Falei de novo? Se o discipulador não gera discípulos, Deus vê a necessidade de gerar um sucessor, não um discipulador. Está respondido, Rodney. Eu pensei em exemplos como, eu não sei se encaixa, de o rei Saul, que aí Deus o rejeita e vê a necessidade de gerar outro rei, segundo o seu coração, que era Davi. Boa. Assim como o rei Josias, né? Eu amo vocês, viu? Que os pais dele, os avós eram maus, e ele lembra do rei Davi, o Deus de rei Davi. E ele começa a reinar com 8 anos. Então, ainda que o rei Davi não discipulou ele diretamente, ele deixou ali um legado. E chegou um momento que Josias, ele começou a ter Deus como Deus dele, né? Não mais como Deus de Davi, né? E ele moveu todo um reino que sacrificava criança, era todo destruído, cultos a outros deuses e por aí vai. Aplauda o Senhor, que é o repor. É o repor. Isso que Josias, ele tem essa virada quando ele começa a reconstrução e no meio da reconstrução ele acha o legado, que é a Bíblia. Aí eles leem a palavra e ali o povo começa de novo a se voltar a Deus, deixando o balde de lado. Glória a Deus. Tem glória a Deus aí. Esse texto foi o primeiro do Antigo Testamento. 12. Microfone lá. É igual na nossa vida atual hoje. A gente está para aprender e tem muitos pastores que não querem nos ensinar. Que acham que o legado dele é só aquilo ali. Então, ele não vai criar novos, né? Deus que vai ter que levantar a gente e ir atrás do nosso chamado. Forte, hein? Ontem eu fui num velório, aqui no Vila Alpina, e Deus me instigou a uma pergunta ao meu coração. Nós devemos morrer cheio ou vazio? Eu posso responder? Pode. Nós temos que morrer cheios. E eu tenho um texto para isso. Quando Eliseu morre, tinha um som até nos seus ossos. Quando jogaram o morto ressuscitou. Porque às vezes a gente olha, irmãos, para dentro do cemitério e às vezes a gente pensa na história talvez de pessoas que morreram vazias, sem sonhos, né? Sonhos que não foram realizados, conquistas que não foram conquistados. Por isso que Deus precisa nos avivar e nos levantar e nos enviar. Forte. Gente, então vamos concluir esse primeiro rapport para nós fazermos o nosso intervalo. Tem mais 3 R's aí. Dá uma glória a Deus por isso. Então, eu preciso que vocês
Vocês escrevam isso aí, eu vou até digitar, porque isso aqui é profundo demais. Essa questão do vão é por causa de uma conexão geradora, que faz o discipulador gerar um discípulo que gera. Agora olha que forte. Porque um discipulador superficial gerará um discípulo superficial. Eu vou repetir aqui de novo, para você escrever. O vão é por causa de uma conexão geradora, que faz o discipulador gerar um discípulo que gera. Porque um discipulador superficial gerará um discípulo superficial. Um discipulador superficial, um discipulador raso, um discipulador com pouco conhecimento. Não é que ele não tem, mas ele tem pouco. Um discipulador com pouca profundidade. Um discipulador com pouca conexão. Um discipulador com pouco afeto vai gerar um discípulo na mesma capacidade que ele. Superficial, que não tem uma profundidade. Vou explicar melhor isso aqui. Sabe como? Eu uso o comparativo de uma uva. A uva raiz, eu até anotei aqui. O discípulo raiz é comparado a uma uva sem agrotóxico, tirada madura direto do ramo, que quando experimentada, repita comigo, experimentada, tem suas sementes, que a fará colher novamente. Percebeu a profundidade? Um tipo de uva. Já o discípulo superficial é uma uva inventada, sem semente. E quando experimentada, não tem nada para oferecer, não tem continuidade. Tangue em pó de uva superficial. Portanto, para ter o discipulado é necessário uma conexão, não forçada. Você não pode forçar ninguém a nada. Você não é carrasco de ninguém. E sim voluntário. Sem conexão, não tem transformação. Vai no banheiro, vai tomar um café, faz alguma coisa. Oh, desculpa. Um minuto, A fala e o toque, que você falou de Jesus, não foi isso? Sim. Jesus, ele não só tinha uma fala, ele também tocava, né? Sim. Que você falou das mãos. Eu vou trazer de lá até o que você falou aqui. Então se percebe que tem pessoas que têm uma boa fala, não é isso? Meu Deus. Mas ele não tem toque nenhum. Não tem conexão nenhuma. Tem discipulador que ele quer formar o discípulo numa boa fala, mas ele não tem exemplo nenhum. Então não adianta você ter uma frase bonita para falar, se quando eu vou ver os seus exemplos, não tem nenhum. Porque quando Deus foi falar para Josué de Moisés, primo, pode olhar no capítulo 1, ele citou mais de 10 exemplos de quem era Moisés. Eu quero encerrar dizendo, se Deus fosse falar do seu discipulado, o que ele falaria de você? Aplaude Jesus, vamos tomar água aí. Forte Brasil. Alguém me chamou aí? O testemunho do discipulado. Temos apenas aí 25 minutos. Vamos usar muito bem o nosso tempo. O discipulador deve apresentar mudança visível
Por seus frutos os conhecereis. Vamos ler Mateus capítulo de número 7, versículos 16 ao 18. Mateus capítulo de número 7. Do 16 ao 18. Vocês já escreveram aqui? Diz assim: por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, e nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Não dá para ir na contramão. Não tem como. Simplificando o texto e o que já está escrito. Não tem como. O discipulador que está preservado na palavra como uma árvore que dá bons frutos, não gerar nada. Entra o rapport. Por quê? O discipulador bom, raiz, ele é bom na fala e no toque. Eu gostei disso aí. Ele é bom na fala e no toque. E não tem como também eu ser... Isso aqui é forte, vai confrontar, mas precisa ser dito. Não tem como eu ser um discipulador ruim e falar que eu sou bom. Isso não existe. Porque não adianta. Todo discipulador, ele sempre apresentará os resultados como frutos do que ele tem aos seus discípulos. Então não adianta. Se eu sou uma árvore frutífera, que eu continue sendo frutífero. Se eu sou uma árvore que só dou folha e não busco a me remanejar, ou a dar espaço para que o agricultor me remaneje, eu vou oferecer apenas folhas. Ou seja, se eu não sou um discipulador que tem bons frutos, o meu discípulo morrerá de fome. Amém? O discípulo, pule uma linha e escreva aí. O discípulo deve perceber que está sendo aproximado de Deus. O discípulo deve perceber que está sendo aproximado de Deus. João capítulo 17, versículo de número 6. A cada leitura, vão acompanhando com muita atenção, tá bom? Isso é muito importante. João capítulo 17, versículo 6. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens, que do mundo tu me deste. Eles foram teus, e tu deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Mas por que guardaram a palavra? Porque quem recebe os discípulos para o discipular, quem recebe está dizendo, caso Cristo, quem me deu os discípulos para eu cuidar, discipular, para eu manejá-lo, levar ao seu destino, não foi eu mesmo, foi o Pai. Está percebendo que Deus cria esse rapport, essa conexão, para que nós entendamos que os discípulos em que nós discipulamos não foram nos dados porque nós somos bons, mas porque o Pai enviou. Porque vai chegar um determinado ponto, quando Isaías tem a visão, que ele vai receber como se fosse uma voz de um arauto do próprio Deus, dizendo assim, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ele grita. E essa expressão, Isaías capítulo de número 6, quando ele grita, não é só ele gritando, é Cristo gritando também. Porque é uma alusão, é uma sombra, um tipo de Cristo, esse grito de Isaías. Quando ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele está pedindo para ser enviado. E Cristo está dizendo, eu estou aqui por uma humanidade. Então, se no tempo profético dos profetas, no Antigo Testamento, Isaías teve coragem de dizer, eis-me aqui, pode me enviar. Se Cristo teve coragem de dizer, estou aqui, pode me enviar. Por que a gente está tendo tanto medo assim de ser enviado? Por que nós temos tantos bloqueios? Pastor, eu tenho medo porque eu não tenho conhecimento. Então, esse é o momento de você pegar a cada mês, a cada dia, a escola de capacitação e destino, e fazer, aprender,
entrar dentro desse operacional, porque tem gente que fala assim, eu não aprendi e tal, que não sei o quê, mas não vem. Aí depois não pode reclamar, irmão. Porque Deus está dando um destino. E qual é o destino? Discipulado para o discipulador. Todo discipulador, desde o mês passado, esse mês, está recebendo um destino. Porque quando vier o discípulo, o que vai valer, se aquele discípulo... Eu vou dizer um negócio aqui. Assim como Cristo nos escolheu, os discípulos também nos escolhem. Você sabia disso? Não foi vós que escolhedes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, que vosso fruto permaneça. Isso é Cristo. Só que o discípulo, ele vai te escolher no primeiro contato. E discípulo não gosta de discipulador que não tem nada. Rapport. Conexão. O primeiro contato. A sintonia. Então é por isso que nós precisamos nos preparar. Repita comigo. Eu sou um discipulador. E como é que o discípulo vai receber esse destino? Guardando a palavra que o discipulador impetrar sobre a vida dele. Amém? Pule uma linha e escreva aí. Confiança e confissão. Vai. É que está atrelado, está conectado. Confiança e confissão. Alguém tem alguma dúvida? Microfone para ele. Quando ele chegou lá e falou para Eliseu seguir ele, né? Confiança e confissão. Sim, o versículo que nós lemos, sim, cabe, com certeza. Muito bem. Escreveram aí confiança e confissão? Pule uma linha e escreva assim: o discipulador deve ganhar a confiança do seu discípulo. O discipulador deve ganhar a confiança do discípulo. E é aqui onde entra o segundo R. Escreva aí, segundo R, relacionamento. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não é para dormir não. Diga, acorda. Antes de tratarmos sobre o segundo R, relacionamento, preciso que vocês abram Provérbios, capítulo de número 27, versículo 17. Quem está com o smartphone, abre no smartphone. Quem está com a Bíblia, abre a Bíblia aí. Provérbios 27, 17. O ferro afia o ferro, assim também um homem afia o semblante do seu amigo. Esse texto significa o seguinte: isto é o jogo da inteligência com a inteligência, que afia e ilumina o rosto. Ou seja, eu preciso ter um contato direto e ao mesmo tempo confrontativo para que quem está diante de mim entenda o que eu penso. Deu para entender? Quem está diante de mim precisa entender o que eu penso. Isso é o ferro afia o ferro. O que significa isso na cultura? O ferro afiar o ferro, que significa como homem afiar o rosto de um outro homem. É alguém olhar para esse homem e dizer a verdade no rosto dele. Por tanta confiança e relacionamento que se tem. É para que quando o outro passe e brilhe, ele vai dizer, por que você está brilhando? Não, porque meu amigo me falou a verdade e isso me reposicionou. Colocou no devido lugar. Entendeu?
A confissão, antes de falarmos isso, você fica aí, tá? Fica aí, deixa Deus te usar. A confissão, traz cura e libertação. Isso aqui é forte. É pano para a manga. A confissão traz cura e libertação. Tiago, capítulo de número 5, versículo 16. Vocês estão escrevendo tudo aí, né, gente? Capítulo 5, versículo 16. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Percebe esse texto? Nós falamos que a confissão, traz cura e libertação, correto? Percebe esse texto? Pode deixar projetado o texto, por favor? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Primeiro ponto. E orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Deixa o texto. Vamos fazer uma análise desse texto. Primeiro você precisa confessar as suas culpas uns aos outros, correto? Está escrito ali, não está? Só que você não pode, dentro de um discipulado, confessar a qualquer um. Posso falar, gente, um negócio aqui? Não adianta você pegar e querer ficar confessando coisa com aquela amiga fofoqueira atribulada sua. Você tem que confessar, gente, é a Bíblia, não, eu vou até ali, não, está aqui, eu vou aqui. Depois da confissão, você confessa a sua culpa, correto? Uns aos outros. Mas só que depois da confissão, olha a condição. E orai uns pelos outros. Então eu preciso confessar quem ora. Está aí. Se eu confessar para quem não ora, sabe o que vai acontecer? Eu vou confessar algo, por exemplo, sobre o meu matrimônio. Aí quem não ora vai dizer, separa. Eu vou falar tudo aqui, estou em aula, né? Né, mãe? Aí vai olhar para um atribulado que nunca teve uma felicidade na vida, aí você vai confessar. Aí a primeira retribuição, reciprocidade do que você confessa, para quem não ora, é algo destruidor para a sua vida que confessou. Não, fala de novo. A tendência da pessoa não é procurar para confissão, para arrependimento e retorno de rota. É para procurar alguém que a apoie. Não pegou não, né? Eu gosto disso. Geralmente procura-se um amigo, porque aí vai escutar aquilo que ele quer ouvir, não o que é necessário. Vai falando, gente. Mais alguém? Vai pegando o microfone. Ó, apóstolo. Deus usa a pessoa para nos tratar. Eu estou ainda no homem afia o seu companheiro. Certo. Falando de amigo. Porque aí fica muito... Porque Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele ainda escolheu pessoas para usar pessoas, certo? Sim. Por quê? Porque o ferro com ferro gera atrito. Atrito gera faísca. O James, que trabalha nessa área, não é isso, James? E a faísca gera o quê? Transformação. Certo? Já no caso do líder, um líder te confronta, um amigo te exorta e um irmão te corrige. Repete aí, pai, por favor. Escreve isso aí. Vou lá. Vamos falar do ferro. Ferro com ferro gera atrito. O atrito gera faísca. E a faísca gera transformação. Por quê? Porque não existe crescimento sem confronto. Certo? E se não há confronto, não há crescimento. E se não há correção, não há evolução. Bom, vamos lá. Um líder
te confronta, um amigo te exorta e um irmão te corrige. Porque tudo isso faz parte do processo de Deus. Posso mandar a revelação aí? Manda. Nem toda dor vem do inimigo. Algumas vêm de Deus para te alinhar. Amém? Tem gente rejeitando quem Deus enviou. E por isso permanece em crescimento. Tem gente rejeitando Quem Deus enviou. E por isso permanece em crescimento. Então nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Então cuidado com quem está perto de você. Pessoas erradas te enfraquecem. Pessoas certas te fortalecem. Ferro só afia ferro. Madeira não afia ferro. ferro só afia ferro, madeira não afia ferro. Não. Quem você anda define quem você se torna. Ah, você não aplaudiu, não? Ah, você está escrevendo, desculpa. Pode escrever. Então, dentro disso que o Senhor falou, é por isso que a confissão que traz a cura e a libertação tem que ser com as pessoas certas. O líder certo. O servo é o líder, o amigo e o irmão. Tem que ser o líder, o amigo e o irmão certo. E quem é o certo, irmão? É o discipulador, o líder, o amigo, o irmão, que tem a presença. Porque não adianta eu pegar e procurar, às vezes, alguém lá da minha família que não tem a presença. Eu vou dizer. Provérbios 17, leia, por favor. Isso aqui agora é revelação, irmão. Um amigo ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. Então quer dizer que nem sempre é a família. Pode falar isso, amor, eu falei. Há um texto que diz assim: há amigos mais chegados do que um irmão. E é verdade. Entenderam? Diz amém. Amém. Então, a confissão traz cura e libertação no endereço certo. Repita comigo, eu preciso frisar isso, gente. Parece ser besteira, mas acontece muito. Diga assim comigo, não é no endereço da fofoqueira. É no endereço do verdadeiro amigo. Agora eu vou ser bem aberto aqui, tá? Esquece o negócio de religiosidade. Tem amigos verdadeiros? Sim. Tem. Tem pessoas certas? Sim. Porque o amigo errado, a pessoa errada, o erro dela é perceptível. Se faz notar. Então cabe a nós perceber e... Amém? Já quer falar mais? Fala, mãe, fala. O que eu quero dizer é assim, hoje vocês estão fazendo uma aula de discipulado, mas lembrando que amanhã vocês serão os discipuladores, né? É sempre assim. Então, que isso também aponte para você. Você também ser honesto, ser verdadeiro, né? Ser uma pessoa que dê para se confiar, né? Ser confiável, a começar de exercitar de você mesmo. Porque, às vezes, a gente tem essa fala e eu escuto isso. Ah, eu confio mais em gente que está fora da igreja do que dentro da igreja. Porque aí dentro da igreja eles contam, lá fora não conta. Bom, então a começar de nós, que você levante uma geração de muita confiança, de muita ética, de muita moral, para ser os futuros discipuladores, né? Amém. Forte. Isso é forte. Desculpe. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Isso quer dizer que Cristo estava querendo demonstrar para ele que a transformação ele poderia atingir nesse nível de chegar ao discipulado dessa transformação para levar ao reino, né? Forte. Discipulado é muito importante. Discipulado às vezes nem sempre é fácil. Nós vamos chegar aqui no preço do discipulado já. Isso é forte. Pule uma linha. Escreva aí. O discipulador
ajuda o discípulo a vencer suas dores. O discipulador ajuda o discípulo a vencer suas dores. Segunda carta em que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, capítulo 1, versículo 4. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. A gente só pode consolar com o consolo que nós somos consolados. Você já foi consolado? Então você tem a seguinte capacidade de consolar um outro alguém. E aí nós entramos no segundo R, para que depois nós possamos ir no segundo aspecto aqui. Não, o segundo R ainda, relacionamento. Esse segundo R, relacionamento, Jesus fazia quase tudo com os discípulos. Só que é como que se fosse uma conclusão de tudo que nós falamos aqui dentro dessas perspectivas. Esse relacionamento é de fato discipulado. Por quê? Porque o discipulador ganha a confiança do discípulo. O discipulador ganhando a confiança do discípulo faz com que o discípulo fale ou confesse as suas culpas para que gere nele uma transformação. E a ponto de, depois que ser liberto, o discipulador ajuda o discípulo a vencer as suas dores. Então, o discipulador e o discípulo é alguém que se envolve em amor, em prol de um padrão, o reino. Porque o discipulado não é uma aula. O discipulado é uma convivência. Escreve aí. Discipulado não é uma aula, é uma convivência. Ô William, tava com saudade de você, viu? Você abandonou eu? Que lanchinho. O discipulado não é uma aula, é uma convivência. E se o discipulado é um relacionamento, uma convivência e não uma aula, o que nós devemos oferecer para os nossos discípulos como discipuladores? Repita assim comigo: tempo de qualidade. Diga de novo: tempo de qualidade. É necessário entre o discipulador e o discípulo um tempo de qualidade. Mas isso não significa que você vai morar na casa do seu discípulo. Tempo de qualidade não é comida na mesa. Isso aqui eu aprendi com o senhor na aula passada. Quem veio, dá uma glória a Deus. Tempo de qualidade não é comida na mesa. Tempo de qualidade é um convívio, um apreço de acordo com a necessidade. É trazer qualidade para o seu discípulo. Tirar ele da rotina dele. Sabe por quê? Porque primeiro, o ser humano gosta de atenção. Segundo, o ser humano, como seu discípulo, precisa ouvir de você palavras de honra. Às vezes o discípulo ou a pessoa passa por tanta coisa na vida dela, que a única coisa que ela quer ouvir numa célula é uma palavra de honra. Nossa, você fez o cabelo, que legal. Nossa, mulher para mulher, varão para com varão, com muita ética e respeito. Nossa, esse corte de cabelo aí tá da hora, hein, meu. Ô James, gostei do seu dread. Meu, que legal. O discípulo, ele precisa de palavras de honra. Nossa, o quão homem de Deus você é. Nossa, você é uma bênção. Ele precisa de palavras de honra. Entendeu? O que o mundo destrói, a igreja constrói. Amém? Vamos lá. Escreva aí. Dinâmica do discipulado. Terceiro R, já nós vamos entrar. Mas primeiro eu preciso falar da dinâmica. Primeiro eu preciso falar da dinâmica do discipulado. Gente, temos aí no máximo 10 minutos. Eu quero terminar num horário. Para que na próxima aula você traga pelo menos mais 10.
Amém? A dinâmica do discípulo. Do discipulado. A dinâmica do discipulado. Escreveram aí? Pule uma linha e escrevam. O discipulado é como uma mangueira aberta jorrando água. João 4,14. João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus oferece a água, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo tem diversos simbolismos, ou sombra, ou tipologia, no Antigo Testamento. Uma delas é falando acerca das águas do Gion. São as águas que perambulam e circulam em movimentação. Por que eu estou falando isso? É que o Espírito Santo tem uma regra de continuidade. Então, quando nós falamos que o discipulado é uma mangueira aberta, jorrando água, é que todas as vezes em que nós fazemos as células, ou seja, uma vez por semana, e entre outros padrões em que já citamos aqui, de discípulo para com um discipulador, isso acaba criando uma fonte inesgotável dentro do discípulo. Grita aí, por quê? Mais forte, por quê? Só quem está acordado, por quê? Por quê? Porque as pregações de domingo são gotas, mas o discipulado é um fluxo contínuo. Por isso a necessidade de discipulado na igreja. Não adianta eu pegar e falar assim que eu vou pregar uma mensagem aqui no domingo e essa mensagem vai ser uma mensagem para o mês daquela pessoa. Aí na segunda-feira, estou dando um exemplo, está repreendido em nome de Jesus Cristo, mas a pessoa vai e bate o carro, ela já esqueceu a pregação. Só que tem um discipulado, abre aspas, na terça ou na quinta. E aí haverá um padrão dentro do discipulado, dentro da célula. E qual é o padrão? Trazer à tona a esperança para aquela pessoa que na segunda te ligou, como seu discípulo e você como discipulador, dizendo, bati o carro. Você vai dizer, calma, não posso ir agora, mas vai ser assim, 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 eu vou te ajudar. Aí essa pessoa, no discipulado, recebe uma palavra de esperança, começa a ter um fluxo contínuo, que está jorrando dentro dela como água viva. E nas pregações de domingo não são o suficiente, é necessário. Porque, irmãos, se não tiver uma pregação num culto de domingo, é complicado, não é? É necessário. Só que a pregação no domingo é como uma mangueira que está pingando água. Ou seja, você recebe gotas de avivamento, gotas de esperança, gotas até mesmo da própria palavra. Só que para que serve o discipulado? Repito, para uma continuidade. Repita assim comigo. Eu, como um discipulador, e tenho que ser, dentro desse padrão, desse discipulador, como um discipulador, uma fonte sobre o discípulo que se torne uma fonte. Diga, eu não posso ser uma mangueira que joga gotas. Eu tenho que ser a fonte. Só quem é fonte aí? Vamos lá. Então, a necessidade dessa fonte inesgotável, desse Espírito Santo como operacional no nosso interior, para que nós fluamos nos nossos discípulos, nas células, é necessário uma continuidade da questão dos lares, da mensagem contínua, do ensino, do cara na cara, olho no olho, e assim sucessivamente. Porque senão não dá certo. Todo o discípulo só entenderá o discipulado com uma continuidade. Repita assim comigo, não é do dia para o outro. Pode perdurar por ano, gente. O discipulado é uma coisa séria. Então, quando você entrar, entre
sem querer o término. O discipulado, isso aqui é forte, vê agora, quentinho do céu. O discipulado é um casamento. O discipulado é um casamento. Não o discipulador e o discípulo. O discipulado é um casamento. E quando você entra, você não vai ser um mero professor. Você vai ser o amigo na hora da necessidade, o líder, o irmão, o servo e assim sucessivamente. Entenderam até aqui? Diz amém? O discipulado acelera a mudança. Escreve isso aí. O discipulado acelera a mudança. Depois vocês vão meditar esse texto no lar de vocês. E a meditação desse texto é para vocês meditarem em casa, com muito carinho. Gente, pega esse texto com muito carinho. Isso de fato é a aceleração da mudança no que tange a respeito ao discipulado. Está nesse texto. Anotem em Romanos capítulo 12. Vocês vão ler o capítulo inteiro. Capítulo de número 12. Até o versículo de número 21 vocês lerão, tá bom? Pulem uma linha e escrevem aí. O preço do discipulado. Escreve aqui, Kaique. O terceiro R. Restauração. Escreveram aí o preço do discipulado? Aí vocês pulem uma linha e escrevem embaixo. Restauração. Terceiro R, restauração. Meu pastor, está dando certo aí? Tá entendendo tudo? Sou um bom professor. Diferente, né? O professor aprende mais com os alunos do que ensina. Escreveram aí? Amém? Estão aqui, gente? O discipulado nem sempre será agradável. Escreve aí. Hebreus capítulo 12, versículo 11. O discipulado nem sempre será agradável. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente produz um fruto pacífico de justiça. Isso aqui é a King James. Preciso falar alguma coisa, gente. Coloque para mim a versão Revista Almeida, que estava aí agora. RA. Olha lá. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, diga assim comigo, entretanto. Amém. Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. O único diretivo, ou um dos únicos diretivos ou ramificações para uma correção da parte de Deus, o discipulador ao discípulo, são frutos de justiça. O 13. Leia Samuel 12, 13 e qual mais? Até o 14. Eu gosto assim, 12, 13, 14. Vou naquela tradução. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A minha tradução diz assim, ó, portanto, eu estou falando
ele fala que toda correção no presente parece ser de gozo, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aí ele continua dizendo: portanto, tornai a levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjurados ou desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É por isso que de uma tradução para outra é muito... Nós precisamos entender isso, né? Falando de restauração. Sim. É sobre restauração. Então, o texto que o escritor fala, ele está falando para que ninguém, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, esse capítulo 12, nós temos que entender ele com muito cuidado, porque é o capítulo da restauração. Sim. E temos que entender por que nós estamos lendo isso. E é um dos 4 R's, né? E esse caminho da restauração para o discipulado e para o discipulador e para o discípulo é muito importante. Sim. Para que o discípulo e o discipulador não carregue essas raízes de amargura e por ela fique pelo meio do caminho. Forte. Coloque no versículo dos joelhos cansados aí. Vocês ficam mexendo comigo, gente? 12. Leia, Samuel, 12. Ali mesmo. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ou desfalecidos, ou fracos, enfim. Nós temos isso aqui é só uma pedrinha de sal para vocês, tá? Aproveitando essa questão da restauração. Nós temos um jargão. E o nosso jargão é assim, que os nossos joelhos são fortes. E claro, segundo a Bíblia também, nós resolvemos as coisas em oração. Mas quando nós vemos falar sobre joelhos na Bíblia, pode dar um Google aí e pesquisar. E quando fala sobre joelhos na Bíblia, está falando sobre fraqueza. Não só em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 12. Não. Em tantos outros textos. Está falando sobre joelhos fracos, joelhos cansados. Salmista Davi, então, ele fala por diversas vezes acerca desses joelhos cansados. Por isso que Deus, ele tem a necessidade de falar por intermédio de um de seus apóstolos, dizendo assim, diga a eles, e serve para você também, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que isso significa? O meu poder se aperfeiçoa nos seus joelhos, quando você ora. É que tem gente que pensa que a fraqueza denominada nesse texto é uma fraqueza por falta de relacionamento. Não, Deus só pode derramar poder quando os joelhos cansados fortalecidos por aquele que tem um poder que se aperfeiçoa nessa fraqueza. Repita assim comigo, os meus joelhos são fracos. Os meus joelhos são fracos. Mas o poder de Deus é a resposta para os meus joelhos. Dos meus joelhos. Entenderam? Diz amém. Pode, maravilha, dá lugar. Falando ainda dos joelhos e das mãos, o intuito aqui é que fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então ele sempre fala a partir do próximo, né? Você se cura para curar. Então é interessante, quando a gente vê lá, antes do versículo 11 também, ele fala dos pais que corrigiam. Pois eles nos corrigiam, no versículo 10, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aí quando a gente vê no versículo 13, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então a nossa cura sempre é para aproveitamento do próximo, né, da obra. E quando você entende isso aí entra em lavar os pés e banhar os pés no azeite.
Deixa para outro dia, vai, cadê? Forte. Gente, escrevam, pulem uma linha e escrevam aí embaixo. O discipulado às vezes exige palavras duras e alinhamento. É para mim, Samuel, João capítulo 6, versículos 60 ao 63. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isso, ele disse-lhes: isto vos ofende? O que seria se vós visses o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Amém. Tudo que Jesus prega para os seus discípulos, você percebe nesse texto, pois você lê com mais ênfase, essa hora já foi, você percebe nesse texto, que é uma correção sem uma agressão. Porque a restauração é exatamente isso. Eu não posso misturar o termo corrigir com agredir. Eu não posso maltratar as pessoas. Principalmente quando eu sou um discipulador, que tem um discípulo que me ouve, ou discípulos que me ouvem. Eu vou contar um testemunho aqui bem pessoal, mas eu preciso contar. Eu tinha o costume de pregar nas igrejas e falar da seguinte forma: ô irmão, você não pegou, você não entendeu. Eu vou desenhar aqui para você que você não entendeu. Ô gente, aí vem um senhor de idade, magrinho. Filho, vem cá. E já há muito tempo pregando. A gente sempre está para aprender, diga amém por isso. Chegou e falou assim, ó: filho, de canto, sem ninguém por perto, posso te falar uma coisa? Posso? Você pregou muito bem, a mensagem foi muito linda, mas eu preciso te dizer, não maltrata a noiva não é sua. Ela é de Cristo. Depois disso, nunca mais. Corrigir não é agredir. Pule uma linha. Coloque em Mateus capítulo 16, versículo de número 24. Essa é a chave para encerrarmos esse terceiro R aqui, que é restauração. Essa é a chave. Essa é a chave. Leia, Samuel. Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a chave para a restauração. Todo discipulador que se preza, quando ele estava em estágio de formação, sendo um discípulo, e vai ter uma continuidade de sempre ser um discípulo, porque, gente, se o discipulador pensar que ele vai parar de ser discípulo, já era, acabou. Vai morrer de lepra. Deixa para lá. Todo discipulador que se preza a ser, ou que foi um discípulo, ele precisa entrar nesse padrão. Negar a si mesmo. Tomar a cruz e seguir. A pergunta é, seguir a quem? Cristo. Diga aí, Cristo, Jesus, diga. Jesus mais Cristo. forte. Jesus o Cristo. Isso, ok. Então isso quer dizer que quando eu nego a mim mesmo, sendo um discípulo, e tomo a cruz como um discipulador, eu só tenho alvo. Qual é o alvo? Cristo. Quem tem Cristo como alvo não tem alvos alheios. Então o terceiro R aqui, que é a restauração. A restauração é também a verdade que corta o coração do discipulador. Mas precisa ser dita sem crueldade. Verdade sem amor é crueldade. Às vezes, você só vai ser considerado um discipulador verdadeiro
Quando você, com cuidado, apreço, amor, sabe, sem ser cruel com a pessoa. Corrigi-la na medida do possível, até onde lhe é permitido. Sem ser invasivo. Sem querer dar pentelho onde não foi chamado. Tem um limite. Porque até para ser discipulador tem um limite. Agora grita aí por quê? Porque existem coisas. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Nós vamos entrar no quarto R, a conclusão, mas eu preciso que de tudo que você ouviu, você só grave isso. Tem coisas que é para o discipulador. Mas tem coisas que o discipulador tem que passar para o seu líder. Tem coisas que não compete ao discipulador fazer. Repita assim comigo, eu como discipulador. Eu como discipulador. Eu não sou o líder da igreja. O líder da igreja. Diga, eu como discipulador. Eu como discipulador. Tenho um limite. E vou até o meu limite. Passou disso, eu tenho o meu discipulador. Eu tenho o meu líder. Eu tenho o meu pastor. Então vou recorrer até ele. Para com esse negócio, irmão. De achar que você sendo um discipulador, você sendo um pastor, você vai resolver tudo. Deus sabe os níveis em que Ele nos coloca. E sabe os gabaritos que Ele deu para os quais. Então nós vamos até o nosso limite. Entendeu, diz amém. Vocês são muito inteligentes, ó glória a Deus. Põe aqui, Kaique, quarto R. O quarto R é reposicionar. Esse reposicionar, eu escrevi algumas coisas, eu vou ler para vocês aqui. O discípulo deve saber que dentro dessa família é o lugar onde se deve estar. Como fazer isso? No dia a dia. Vida na vida ensina a cada vez mais. É vida na vida. Exemplo. Vocês escreveram aí exemplo? Aí você põe na frente. Eu nem sei se isso é correto na gramática portuguesa, mas então minha aula, né? A aula é minha, me foi permitida, eu faço o que eu quis. Mentira. Põe 2 pontos na frente do exemplo e escreve. Isso aqui é muito importante. O exemplo grita o grito que essa pessoa vai viver esse novo estilo de vida, vírgula, na presença. O exemplo grita o grito que essa pessoa vai viver esse novo estilo de vida na presença. Eu poderia até acrescentar na Peniel Church. Quem crê? Eu, hein? Quem crê? Reposicionar não é agredir o discípulo pelas raivas em que ele me faz passar. O que devo fazer é corrigi-lo com a palavra, de acordo com o relacionamento que produzimos no percurso. Porque o discípulo vai te fazer passar raiva assim, gente. Né, mãe? Senhora quer falar alguma coisa? Melhor não? Eu queria tanto que a senhora falasse. Vocês entenderam até aqui? Porque se eu começar a falar também, gente. Então, conclusão do reposicionar. O discipulado é um projeto de vida, baseado no método de Jesus. É continuidade, transformação e aproximação de Deus. O discipulador deve estar cheio da presença de Deus
gerar testemunho, ganhar confiança, conduzir o discípulo ao crescimento espiritual. Eu termino essa aula dizendo para vocês o versículo das nossas vidas que serve para todo o discípulo, discipulador e discipulado. João 8, 32. No 3, nós vamos falar junto. 1, 2, 3. E conhecereis. Deus abençoe. Até mês que vem. A mãe vai falar. Aplauda o Senhor. Amém.